e portugueses, militantes do PSD, senhoras e senhores jornalistas. Portugal vive hoje circunstâncias excepcionais, quase dramáticas, condições muito duras e difíceis que infelizmente vão perdurar no tempo. A situação financeira é muito delicada e agravou-se sobretudo nas últimas semanas e até nos últimos dias. A estagnação da nossa economia é evidente e o crescimento desenfreado do desemprego é uma certeza. A autoridade, o prestígio, a confiança nas instituições políticas, designadamente no governo, tem vindo a degradar-se de dia para dia, como mostram os acontecimentos mais recentes. Até o Poder Judicial vive tempos de desgaste continuado, suscitando cada vez menos confiança no povo e na opinião pública. A história do PSD fez-se do chamamento das gerações que em cada momento são capazes de provocar e de levar por diante as rupturas necessárias. O PSD é o partido da ruptura em Portugal. Foi o PSD que pilotou a ruptura com a tutela militar e assegurou a passagem definitiva para uma democracia de tipo ocidental. Foi o PSD que nos libertou da coletivização da economia, integrando-nos na normalidade das economias sociais de mercado da Europa. A governação do PS tem comprometido de tal maneira o futuro do país que a terceira ruptura, que só o PSD pode liderar, já não é de normalizar a democracia civil. Já não é de libertar o país do coletivismo do Estado. É pura e simplesmente a de libertar o futuro. Libertar o futuro dos compromissos e dos condicionamentos que o PS lhe tem criado e continua a criar. Deve ser esse o desígnio para as gerações presentes e vindouras. Libertar o futuro. Com o endividamento existente, com os investimentos megalómanos assumidos, o futuro das gerações seguintes está totalmente sequestrado, cativo, aprisionado. O primeiro objetivo de um governo de ruptura que queira salvar o bem-estar das gerações presentes e a sobrevivência condigna em Portugal das gerações futuras só pode ser e esse mesmo: criar condições para libertar o futuro dos encargos até aqui contraídos. Temos, antes de mais, de romper com uma política financeira e económica apostada no simples endividamento e em obras faraónicas que não percebeu as consequências da integração na moeda única. Reduzir o déficit do Estado e o endividamento externo. Apostar na inovação e no desenvolvimento. Num país que dinamiza o risco e aproveita a energia dos seus empreendedores e dos seus exportadores. Tem de arrojar-se com uma revolução na educação, que em vez de estar centrada no combate corporativo aos professores, rejeite por todos os meios o facilitismo e a estatística, promovendo os grandes valores da escola, a transmissão do conhecimento, a exigência, a autoridade dos professores, a autonomia de gestão. A ruptura tem de chegar à justiça, onde é indispensável aumentar os poderes decisórios e definitivos dos magistrados, aumentando-lhes também as vias de avaliação e de responsabilidade externa. A ruptura há de passar por um novo equilíbrio social e até territorial, em que se dê prioridade àqueles que precisam da ajuda do Estado, mas só na medida em que precisam e só enquanto precisarem, sendo implacável com a fraude e com o desperdício. Disciplina financeira, dinamismo económico, rigor na educação, agilidade na justiça, equilíbrio social, inovação territorial
são os eixos de uma ruptura política de que Portugal precisa, hoje, mais do que nunca. Portugueses, caros militantes do PSD, disse-vos há mais de 3 meses que, em razão do cumprimento do meu mandato europeu, não pretendia ser candidato à presidência do PSD. No quadro das circunstâncias excepcionais em que vive o país e que se revelaram com uma intensidade perturbante nos últimos 3 meses, e em particular o agudizar da situação económico-financeira, o aprofundamento lancinante da crise social e a desagregação acelerada e insustentável do Executivo, em face dessas circunstâncias excepcionalmente graves, sinto agora o apelo moral e o dever cívico, digo mesmo, a responsabilidade nacional de apresentar a candidatura à presidência do Partido Social Democrata. Candidato-me, pois, com total sentido de serviço, por estar convicto, por estar intimamente convicto de que raras vezes foi tão necessária uma ruptura com 15 anos de políticas socialistas, uma ruptura com este caminho de inércia e apatia para o abismo de um país endividado e sem horizontes para as gerações presentes e futuras. Esta situação não pode continuar. É preciso fazer um corte, uma clarificação, uma ruptura. No atual estado de coisas, já não basta mudar, é preciso romper. Este projeto de ruptura não constitui tarefa de um homem providencial. É, sim, uma responsabilidade de uma liderança, mas também de todos e de cada um. E por isso, este projeto de ruptura política é um projeto essencialmente aberto. Terá de chegar primeiro aos militantes, estender-se aos simpatizantes e abranger até os cidadãos que em casa, na rua, no trabalho, nos blogs, estão preocupados com o seu país. Não se trata, por isso, de uma candidatura preparada. Não dispõe de exércitos alinhados. Não foi inspirada em almoços ou em reuniões com estruturas partidárias ou com personalidades gratas do partido. Não houve, aliás, qualquer convite a militantes, personalidades ou amigos para estarem presentes nesta sala e nesta noite. É uma candidatura desprendida, aberta igualmente a todos porque solitária, que se começa a organizar e a lançar neste exato momento em que vos falo. Uma candidatura aberta a dialogar agora, mas só a partir de agora, com as bases, as estruturas partidárias distritais e concelhias, as personalidades históricas. Nesse sentido, vem a ser uma candidatura de unidade. Não faz acepção de pessoas. Não discrimina as pessoas do chamado aparelho das pertenças elites. Não menoriza os simpatizantes em face dos militantes. Não discrimina social ou regionalmente os votantes do nosso partido. Não assenta em divisões geracionais de idade ou de anos de militância. Todos são precisos. E mesmo estes todos não são suficientes. Chegou, aliás, a hora de formar uma verdadeira plataforma de vontades. É isso que pretende ser esta candidatura. Um movimento político nacional, aberto e voluntário. Um movimento de disponibilidades que junte todos os que acreditam que é preciso fazer uma ruptura, que é possível refundar a política em Portugal, que é viável lavar a honra da nossa democracia, restabelecer a dignidade das nossas instituições, sanear a nossa credibilidade externa, dar um horizonte de vida e de vida com bem-estar aos portugueses. Caros portugueses, caros militantes, falei em unidade no sentido da não discriminação de pessoas em função da sua origem territorial, social, profissional.
Mas para lá dessa unidade genuína